Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico, estudando as cartas de São Paulo. Hoje nós começamos o estudo sobre as epístolas do cativeiro. São chamadas epístolas do cativeiro, as cartas a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses. Então, a partir de hoje, são essas cartas que nós vamos estudar. É importante que você tenha em mente o caminho que nós já fizemos nas aulas passadas, por isso, na descrição desse vídeo você encontra o link das aulas para a gente acompanhar o crescente dessas cartas de São Paulo. E a razão desse nome, Epístolas do Cativeiro, é porque em cada qual Paulo se apresenta como prisioneiro. Então, Filemon, versículo 1, versículo 9, versículo 10, versículo 13, lembrando que a carta de Filemon tem apenas um capítulo. Colossenses 4, versículo 3, capítulo 10, versículo 18. Em cada uma, Paulo se apresenta como prisioneiro. Pergunta-se, porém, em qual cativeiro Paulo ele escreveu essas cartas? Nós contamos 5 cativeiros na vida de São Paulo. Primeiro, em Filipos, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 23 ao 40. Esse cativeiro em Filipos. Um segundo cativeiro em Jerusalém, Atos 21, versículos do 31 até o capítulo 23, versículo 31. Depois tem o cativeiro em Cesareia, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 35, até o capítulo 26, versículo 32. Em Roma, uma primeira vez, Paulo preso, Atos 27, até o 28, versículo 16. E em Roma, uma segunda vez, nós encontramos na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8, 12, 16 e 17. Existem também aqueles que julgam que Paulo esteve preso também em Éfeso, porque nessa cidade ele permaneceu durante 3 anos, ele sofreu hostilidades, mas também em 2 Coríntios 11, 23, Paulo afirma que sofreu várias vezes a prisão. Ora, os Atos, eles só referem até a data de segunda carta aos Coríntios, a prisão em Filipos. Então, não se deveria, por isso, supor um encarceramento também em Éfeso? Esta é a questão que muitos estudiosos ao longo da história acabaram levantando sobre uma possível prisão de Paulo em Éfeso. Em Romanos 16, versículo 4, é dito que Priscila e Áquila expuseram a sua cabeça para salvar a vida de Paulo, o que se supõe que tenha ocorrido em Éfeso. Você confere isso em Atos 19, versículos 23 e 24. No entanto, os argumentos em favor de um cativeiro de Paulo em Éfeso são muito fracos e muito genéricos. E, em contrário, está o silêncio do livro dos Atos dos Apóstolos, que não cita essa prisão em Éfeso. Então, nós já podemos responder à pergunta: qual é o cativeiro suposto na carta a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios e a Filipenses? Até o século XVIII, os autores admitiam como resposta o primeiro cativeiro romano de Paulo, então de 61 a 63, a primeira prisão em Roma. Desde 1731, porém, vários críticos foram pensando nesse possível cativeiro em Éfeso como o contexto histórico dessas cartas. Até hoje, há quem admita que ao menos Filipenses
ela data desse hipotético cativeiro efésio entre os anos 56 e 57, quando Paulo esperava partir para a Macedônia depois da sua libertação. Não faltou também quem atribuísse essas 4 epístolas como origem o cativeiro da Cesareia, que aconteceu entre 58 e 60. Essa hipótese hoje tem pouquíssimos defensores. Aqui no nosso curso, nós vamos seguir a sentença mais antigas, que atribui essas cartas ao primeiro cativeiro em Roma, embora nós reconhecemos que entre Filemon, Colossense e Efésios de um lado e Filipenses do outro, existam diferenças que permitiriam admitir que essa carta de Filipenses foi escrita num outro contexto. Então, algumas diferenças entre esse primeiro bloco e a carta a Filipenses poderia sugerir, mas nós vamos partir do princípio que foi reconhecido pela maioria dos estudiosos de que essas cartas foram escritas naquele primeiro cativeiro que aconteceu na cidade de Roma, entre o ano de 61 e o ano de 63. A ordem de origem da carta a Filemon, Colossenses e Efésio é provavelmente esta. Paulo, detido em Roma, foi procurado por Onésimo, um escravo fugitivo da cidade de Colossos. Tendo gerado esse filho para Cristo, Paulo o devolveu ao seu patrão Filemon com uma carta para este. É essa carta a Filemon, onde Paulo está devolvendo aquele seu escravo Onésimo. E com outra carta para toda a comunidade de Colossos, a carta aos Colossenses, que estava ameaçada por falsas doutrinas naquela época. Nós percebemos que nesta carta Paulo, ele defende a fé dessas doutrinas falsas. Então, a epístola aos Colossenses, assim redigida, foi ampliada por Paulo ou algum discípulo de Paulo, devendo circular pelas comunidades cristãs da Ásia Menor, que estavam ameaçadas também por esses mesmos males. Visto que Éfeso era a cidade capital desta província, esta carta circular, ela tomou o nome de Epístola aos Efésios. Quanto à carta a Filipenses, quando nós formos estudar essa carta, a gente vai também estudar um pouquinho a sua situação de origem. Então esse é um pouco o pano de fundo, uma introdução geral, e a partir da próxima aula, na semana que vem, a gente vai estudar cada uma dessas cartas do cativeiro. Muito obrigado pela sua companhia na aula de hoje e na semana que vem continuamos esse estudo sobre as cartas do cativeiro. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.